O Neymar acabou e talvez seja a hora da gente aceitar isso. Mas calma, antes de você sair do vídeo revoltado, deixar o dislike ou um comentário me xingando, saiba que eu não tô fazendo esse vídeo como hater. Afinal de contas, eu não sou hater do cara, muito pelo contrário. Eu sou fã do Neymar. Ó, camisa azul, tá escrito na gola, eu vou, mas eu volto. Eu cresci vendo esse cara ser mágico. Se hoje eu trabalho com jornalismo, especificamente jornalismo voltado ao futebol, se eu tenho esse canal aqui, se eu sou santista, é porque quando eu tinha 9, 10 anos de idade eu vi esse cara jogar. Eu vi esse cara dar uma Libertadores pro meu Santos, eu vi esse cara fazer gol em final de Champions League e tantos outros feitos que o Neymar tem na carreira dele. Só que eu acho que a gente não consegue e não pode mais ignorar aquilo que a realidade nos mostra. Eu sou a Clay, jornalista em formação, já deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário também e vamos entrar nos pormenores do assunto Neymar. Gente, hoje é dia de deixar a emoção de lado para poder falar sobre esse assunto, tá? E como eu falei na introdução, emoção justamente porque é um cara que eu admiro desde criança. Então, o Neymar, para mim, ele é o meu primeiro grande ídolo do futebol, né? Mas hoje a gente precisa deixar todo esse sentimento e esse saudosismo de lado para falar do que o Neymar ele é hoje, nos dias atuais. Atualmente, o Neymar ele tem 7 jogos aí pelo Santos desde a volta da paralisação do Mundial de Clubes. São 7 jogos que ele consegue atuar por mais de 90 minutos ou por 90 minutos no mínimo, como no caso do jogo do Cruzeiro, tá? E nesses 7 jogos ele fez aí 3 gols, 0 assistências, alguns cartões amarelos, que inclusive o tiraram do confronto, né, do próximo confronto, que é contra o Bahia. E a gente vê um cara com números medianos e com atuações medianas. É verdade que ele é decisivo contra Flamengo e Juventude. Se ele não faz os gols contra o Juventude, se ele não faz o gol da partida contra o Flamengo, o Santos muito provavelmente não teria ganho esses jogos. Então são 6 pontos aí na conta do Neymar. Só que um cara do tamanho dele, você espera que ele seja mais decisivo do que isso, que ele entregue mais do que isso. Quando o Neymar ele volta ao Brasil, ele vem como uma esperança para o Santista. E isso é um sentimento que quem não é Santista e que quem não é fã do Neymar, quem já não gosta do Neymar, dificilmente vai entender. Mas quando ele volta, o Santos tinha acabado de jogar uma Série B, tinha voltado, né, à Série A, e era um ano que você não tinha muita perspectiva de nada. Era um ano de reconstrução, ainda, né, é um ano de reconstrução, e talvez o erro da diretoria tenha sido lidar com este ano como se já fosse um ano de títulos e não um ano de restabelecimento de Série A, mas enfim, assunto para outro vídeo. Só que era um ano de reconstrução, que o Santista tinha acabado de passar pela maior vergonha da sua história, e que o Neymar ele vem de forma inesperada e como um alento de que, pô, com ele no time talvez a gente possa voltar a ser feliz. Então, boa parte do sentimento do Santista em relação ao Neymar é esse, tá? Era esse, alguns já se desiludiram e outros ainda acreditam que ele pode dar a volta por cima. E falando de forma emocional aqui, a minha maior vontade enquanto fã dele é que o Neymar destrua os próximos jogos, seja um dos artilheiros do campeonato, vá para a seleção brasileira comendo a bola e que ele jogue uma bela Copa do Mundo em 2026, talvez trazendo até o Hexa. Esse é o cenário ideal, é o sonho, é a utopia. Mas a gente precisa lidar não com aquilo que nós queremos que aconteça, sim com aquilo que de fato está acontecendo. Como eu citei os números dele aqui, são 7 jogos, ele tem conseguido atuar por 90 minutos, o que já é um grande progresso, visto que nos últimos anos da carreira dele isso não acontecia, tanto em quantidade de minutos quanto em quantidade de partidas mesmo, fazia muito tempo que ele não tinha uma sequência dessa. Só que no quesito técnico, ele não apresenta mais ser aquele jogador que a gente lembra que ele foi. Ele não consegue mais, por exemplo, sair driblando no meio de campo e armar jogadas e limpar jogadas. O Neymar, os melhores lances dele são lances em que ou ele está muito perto da área ou que ele está dentro da área, né? Dificilmente você vê um lance que o Neymar ele está no meio de campo, ele consegue limpar a marcação e achar um passe. Isso está sendo cada vez mais raro. E o time do Santos, inclusive, tem sofrido muito com contra-ataques porque ele não consegue mais segurar a bola. E aí ele tenta uma jogada, perde a bola no meio de campo e acaba dando uma oportunidade de contra-ataque para o adversário. E isso tem sido realidade nos jogos do Santos para quem acompanha. Se você acompanha, você sabe do que eu estou falando. Então o Neymar ele se torna um cara lento, um cara que aparentemente está brigando com o próprio corpo e um cara que não consegue mais corresponder. Ele não consegue mais entregar nada comparado com o que ele já foi. Quando ele chega, se fala, porque se o Neymar jogar 60% do que ele já foi um dia, ele consegue ajudar muito o Santos e vai ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, se não o melhor. Cara, hoje eu acho que o Neymar, se ele tá jogando 30% do que ele já foi na carreira, é muito. O Neymar hoje vive o pior ano da sua carreira, de longe. E esses números que eu citei, 7 jogos, apenas 3 gols, seriam números até que interessantes para um jogador mediano, para um jogador comum. Seriam aí mais ou menos
um gol a cada 2 jogos, a cada 2 jogos um pouquinho, ok, é uma média interessante, só que a gente está falando do Neymar, então naturalmente se espera mais dele. E a gente tem que lembrar que nesse momento ele está na lista de pré-convocação do Ancelotti. Nada é garantido de que ele realmente vá ser convocado. Como eu falei no vídeo anterior aí sobre se ele deveria ser realmente convocado e se ele deveria ser titular ou não da seleção, eu falei que inclusive o Ancelotti pode ter colocado ele na pré-lista para tipo assim, pô, tô lembrando de você, mas na convocação real não levar porque ele ainda não tá pronto. Porque se a gente for tirar o nome do Neymar, se a gente for tirar o status dele de maior artilheiro da seleção brasileira, disso a gente nunca pode esquecer, o Neymar, ele tem números e atuações de um jogador mediano, de um jogador que não é nem um pouco brilhante, de um jogador que até tenta bastante, mas que não consegue ter grandes atuações e ajudar de uma forma consistente e ser o protagonista do time. Ele não tem conseguido ser o protagonista do time. Na vitória que o Santos faz em cima do Cruzeiro por 2-1 de virada lá no Mineirão, mais de 50 mil cruzeirenses, ele não participa dos gols, ele não participa ativamente das construções, das jogadas que deram a virada ao Santos. Então isso mostra que mesmo num jogo grande, num jogo com uma vitória importante para o Santos, ele não conseguiu ajudar. E aí, de novo, se o Neymar não fosse o Neymar, fosse só esse jogador com esses números comuns dessa atual temporada, eu duvido muito que o Ancelotti o colocaria sequer em uma pré-lista de convocação. Mas eu ainda acho que o Ancelotti deve chamá-lo e levá-lo para pelo menos compor o grupo. Eu vi um vídeo do Marcelo Beckler, correspondente da TNT Sports, vi um vídeo no canal dele, onde ele faz uma análise sobre o Neymar e ele fala justamente isso, que o Ancelotti deve levar o Neymar, é interessante que o leve para ver como que ele se comporta em treinos e até em jogos com jogadores de um nível técnico acima dos jogadores do Santos, porque é verdade, se por um lado a gente tem um Neymar que ainda não está nem perto daquilo que ele já foi um dia, a gente também tem um time que não ajuda ele tecnicamente falando. Você vê que apesar dele não ser aquilo que ele já foi, ele é muito melhor do que 99% dos jogadores do Santos. Então isso obviamente também prejudica e faz com que ele não consiga ter um desempenho sobrenatural, porque futebol é um esporte com 11 jogadores. Mas, de qualquer forma, eu concordo com o Beckler. Eu acho que o Neymar ele deveria sim ser levado para essa convocação, né? Esses são os 2 últimos jogos aí de eliminatórias. E se ele continuar progredindo, fazendo seus golzinhos aqui e ali, entregando seus lampejos, suas boas jogadas de vez em quando, eu acho que ele deve sim ser lembrado para os amistosos de preparação da Copa do Mundo e para a Copa do Mundo em si, tá? Porque se Daniel Alves foi para a Copa do Mundo de 2022 para tocar pandeiro, eu acho justo de que o Neymar vá também para a Copa do Mundo de 2026 para pelo menos compor o elenco, pelo menos ficar ali no banco e entrar do meio para o final das partidas, porque eu acho que ele pode ainda ajudar nesse sentido, ajudar o grupo com a presença dele. A gente sabe que os jogadores da seleção veem no Neymar um ídolo, porque ele é um ídolo geracional e isso não está em discussão aqui. O que está em discussão é que talvez a gente precise começar a se despedir do Neymar. A gente já viu o fim dele, o fim daquele Neymar grandioso e artilheiro histórico que a gente viu ele ser até pouco tempo antes dele sair do PSG. Ele já foi esse cara, só que esse cara ele não existe mais. O que existe agora é um jogador que sofre muito com lesões, sofre terrivelmente com lesões, infelizmente, que o seu corpo não responde mais como já respondeu um dia, e um cara que tecnicamente também não consegue mais entregar aquilo que ele já entregou. Então, a gente tem que se preparar para uma segunda despedida, a despedida desse Neymar atual, que é, na minha opinião, o mais melancólico de todos. Quando ele sai chorando no jogo contra o Vasco, aquela goleada histórica que o Santos sofreu 6-0, o choro dele é um choro, obviamente, por sentir a derrota. Acho que foi a maior derrota da carreira dele, foi vergonhoso. Mas é um choro, acredito eu, que também é individual, por perceber que ele não consegue mais fazer a diferença. E ele não consegue mais ajudar a equipe, como talvez ele tenha imaginado que ele conseguiria, mas que na prática ele não vem conseguindo fazer. Então, é um fim melancólico para quem gosta do Neymar, para quem admirou o Neymar por toda uma carreira, para quem esperava mais dele, porque ele tinha totais condições de ser mais do que aquilo que ele já foi. Ele tinha condições de ter ganhado uma bola de ouro, caso tivesse feito melhores escolhas futebolísticas e de carreira, mesmo. Me refiro aqui à saída para o PSG. Talvez ali tenha começado o maior equívoco da carreira do Neymar. Mas, enfim, isso aí também é outra discussão. E eu acho que a gente precisa se preparar para se despedir de um grande ídolo, que não vai terminar em grande estilo, como a gente está vendo, por exemplo, o fim da carreira do Messi, com Copa do Mundo, sem dever mais nada para ninguém, como a gente está vendo, por exemplo, o fim da carreira do Cristiano Ronaldo, que ainda tem 2 anos de contrato para cumprir na Arábia e que muito provavelmente nesses 2 anos vai bater ali o número de 1000 gols na história do futebol, 1000 gols oficiais. Isso seria inédito. Se eu não estiver enganado, o Cristiano Ronaldo atualmente tem 938, então com mais 2 temporadas mantendo os números que ele fez
pelo Al Nassr, ele consegue sim bater os 1.000 gols, então é um fim de carreira também em alto nível. A gente não vai ver isso com o Neymar. A gente vai ver um Neymar que aos poucos vai definhando e que emocionalmente já aparenta estar extremamente desgastado. Eu espero que ele continue tendo sequência, que ele, pelo amor de Deus, não se machuque de novo e que ele consiga pelo menos chegar à Copa do Mundo. Mas eu acho que depois da Copa do Mundo nós não veremos mais de Neymar Júnior. Mas e você? Deixe nos comentários a sua opinião, o que você pensa sobre o assunto, se você ainda é otimista em relação à carreira dele, se você acha que ele pode dar a volta por cima e calar todos os críticos, ou se você acha que é daí para pior. Eu conto com o seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!